Thaís Bilenque, a hora e a vez de uma feminista na presidência do Superior Tribunal Militar. Quem é Maria Elizabeth Rocha? Ela é uma mulher de 65 anos, casada há 40 com um general do Exército, nora de um general, cunhada de um militante morto pela ditadura militar, nascida em Belo Horizonte, formada em Direito pela PUC de Minas, em 82, com mestrado e doutorado em Direito também na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 85, Toledo, ela passa para um concurso como procuradora federal e passa a atuar em vários órgãos públicos, inclusive na AGU, na Advocacia Geral da União. Inclusive, ela se tornou próxima do Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União no governo Lula II, e do Carlos Aires Brito, que era ministro do Supremo, foi presidente do TSE, do STF também. E tanto é que em 2007, quando ela se casa na igreja, ela era casada no civil, já no papel, com o marido dela. E em 2007 eles decidem fazer um casamento religioso e estava lá Dias Toffoli, Carlos Aires Brito, vários outros figurões da República. E naquele mesmo ano de 2007, o Lula indica ela para ser ministra do Superior Tribunal Militar. Era a primeira mulher, e ainda é a primeira e única mulher. E civil. Sendo civil. Em 216 anos de Superior Tribunal Militar, ou seja, tem quase 220 anos para finalmente chegar uma mulher no comando dessa corte. É mais pioneira do que um astronauta na Lua, né? Ela é uma estranha no ninho, para dizer o mínimo. Ela foi vice-presidente eleita de 2013 a 2015 do Tribunal Militar, e o presidente na época foi aposentado compulsoriamente, atingiu a idade, então ela assumiria o mandato tampão. E ela conta, Toledo, que um dos ministros, que era presidente da comissão de regimento da corte, tentou manobrar para impedir que ela fosse presidente do tribunal no mandato tampão. Queria puxar o tapete dela. Basicamente, ele queria mudar as regras do jogo no meio do jogo. Enfim, queria mudar a regra do regimento para impedir que o vice assumisse em caso de compulsória como era aquele. Ele não conseguiu, ela foi, então, uma presidente de mandato tampão, e agora, no fim do ano passado, ela conseguiu se eleger para um mandato inteiro e completo, mas não sem muito suor. Todos os tribunais superiores no Brasil têm a lei da antiguidade, assume o mais antigo, tem previsível, né? Não tem campanha, né? Não existe isso, em geral. Os próprios candidatos não votam em si, até já é uma tradição porque sabem que vão ganhar, então votam no vice e tal. No caso dela, aconteceu o ineditismo da corte rachar ao meio, então 7 ministros votaram nela e 7 votaram contra ela. Apesar dela ser a decana, de ser a vez dela, de ser a primeira vez que ia ser uma mulher, etc. E ter todos os atributos para ser a presidente, 7 ministros votaram contra, e aí ela teve que votar nela mesma. Então, eu pude bem ser elegante, como disse o ministro Barroso, e não votar em mim, porque o desempate foi o meu voto. E ela diz que representa não só as mulheres, como todos aqueles que não são representados por um tribunal altamente homogêneo, formado por homens, em geral, brancos e, enfim, de um extrato social muito restrito. Eu estava vendo aqui, Thaís, que ela foi uma das poucas que votou contra a absolvição dos militares que assassinaram, né? Dias depois da eleição dela, o STM julgou o caso dos militares que dispararam 257 tiros de fuzil contra um carro onde estava o músico Evaldo Rosa, em 2019, e que acertaram ele e um catador de recicláveis, Luciano Macedo. Os dois morreram no ato, e os militares passaram por um longo julgamento, e no final do ano passado eles foram ser julgados pelo Superior Tribunal Militar. O Evaldo, esse músico, estava no carro, num Ford Ka, dirigindo. No banco do passageiro estava o sogro dele, atrás estava o filho de 7, a esposa e uma amiga. Os militares viram o carro, confundiram com um carro que tinha sido roubado pouco tempo antes e passaram a disparar, só que eles dispararam 257 tiros de fuzil e mataram o Evaldo e o Macedo. A ministra
Maria Elizabeth Rocha foi quem abriu divergência ao voto do relator, que tinha votado pela absolvição dos acusados. Ela foi a única a votar contra a absolvição dos 2 militares de patente mais alta, eram 8 no total, os 2 de patente mais alta, foi a única a votar contra a absolvição deles. O voto dela foi vencido, mas foi muito bem registrado e ela o fez em tom emocionado ao se referir ao filho do Evaldo e num tom de muita indignação, disse ela no voto, por exemplo, que o caso revelava a exacerbação das desigualdades sociais e raciais existentes, no qual o tratamento dispensado ao policiamento varia a depender da classe e fenótipo do indivíduo, já que o comportamento e o agir policial não é em Ipanema e Leblon o mesmo que em Guadalupe ou na Baixada Fluminense. Eu estava ouvindo a sua entrevista com ela e ela diz com todas as letras que ela é discriminada dentro da própria corte, né? Ela cita o exemplo da eleição que rachou, né, os seus colegas, mas não é só isso, né? Ela dá a entender que ela é tratada de maneira diferente cotidianamente. Ela considera que divergência é natural, é saudável e muito bem-vinda, mas a tolerância é imprescindível e ela sente que muitas vezes ela não é sequer tolerada, já visto o que aconteceu na eleição dela, em que, na verdade, não deveria ter tido, pela tradição dos tribunais superiores, não deveria ter tido nem disputa. Sou a única mulher e eu não me rendi ao mimetismo. Muito pelo contrário, eu faço questão de ser heterogêneo, faço questão de ser diferente, porque esse é meu papel na corte. Ela conseguiu, ela se elegeu, ela vai assumir a presidência agora depois do Carnaval, dia 12 de março, e estará no comando do Superior Tribunal Militar no ano em que o Bolsonaro, o general Braga Neto e mais 20 militares serão julgados no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe e outros crimes. Se forem condenados, automaticamente a Justiça Militar abre processo para expulsão dos militares, dos generais. O Ministério Público Militar tem que fazer a sua parte e reivindicar a perda de patente. Eles ficam como morto-fictus, que é a sua especialidade na área. Que o governo prometeu que ia acabar, né? Já pensou se expulsa o general Heleno, o Grande, e ainda toma-lhe a patente e corta-lhe a pensão? Nossa, seria exemplar. A ministra Maria Elizabeth Rocha, ela é casada com um general de divisão que ela diz que é um progressista, intelectual, vitimado pela ditadura militar porque perdeu o irmão com 27 anos de idade. É o que eu costumo dizer, a ditadura não escolhe suas vítimas. Muitos militares foram perseguidos, né, no golpe de 64 e muitos civis. E o meu cunhado tinha apenas 27 anos de idade quando foi preso, torturado e jogaram o corpo no mar. Tem uma ironia, né? Porque o sujeito que o ministro, colega dela, que tentou evitar que ela assumisse a cadeira interinamente, está se aposentando agora, né? Ele caiu na expulsória, né? Quer dizer, ele não vai ser subordinado a ela como presidente do tribunal. Em março ela assume, em abril ele sai, mas abrindo a oportunidade de o presidente Lula indicar alguém com um perfil diferente daquele que é o perfil hegemônico há mais de 200 anos nesse tribunal. A Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que é uma associação de pesquisadores e acadêmicos, entre os quais a Adriana Marques, fizeram uma carta aberta ao presidente Lula, e esse pleito que eles fazem, e que é endossado pela própria Maria Elizabeth, segundo ela nos contou na entrevista, é que o presidente Lula... o STM é composto por 15 ministros vitalícios, tá? São 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica, 4 do Exército, sempre são oficiais generais da ativa no topo da carreira e 5 civis. A vaga que abriu é a vaga desse ministro, que tentou derrubá-la, que é uma vaga de civil. A ABED, a Maria Elizabeth, quem atua nessa área, pede que o Lula leve em consideração critérios óbvios, né, critérios básicos, que sejam que a pessoa deixe bastante clara a posição dela em relação às Forças Armadas no Estado democrático de direito, que ela mostre historicamente o seu comprometimento com direitos humanos, enfim, e que leve em consideração
a diversidade da população brasileira que precisa ser representada nas suas instâncias judiciais. Porque ela provou, a Maria Elizabeth, que ela é uma representante da diversidade não apenas pela questão de gênero, mas pelos votos que deu, né? Que realmente abrir divergência contra os colegas corporativistas requer coragem. E ela mostrou que tem, né? Muito pulso. Eu encerro com a citação que ela colocou na foto de perfil dela, tá? Do WhatsApp. A fotinho dela é o Dom Quixote conversando com o Sancho Panza. Vai ficar bem apropriado você conversando comigo e dizendo essa frase. Você acha ruim? Não, tô achando ótimo, porque o Dom Quixote é esguio, magro, como você. Tô lendo. E o que ele tá dizendo na fotinho? Mudar o mundo, amigo Sancho, não é nem utopia nem loucura. Mudar o mundo é justiça. Muito bem. Eu, no papel de Sancho Panza, só posso dizer que eu e o meu burrico concordamos. Muito bom. Quem sabe ainda vem dose dupla, né? Quem sabe o Lula nomeia uma mulher para essa vaga. Se ela vai ficar solitária nessa luta por justiça ou se estará acompanhada de mais outra mulher. Essa foi a hora e a vez de uma feminista no Superior Tribunal Militar. Parabéns. Muito bom personagem.